Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo para estudarmos mais um pouco da Palavra de Deus. Você que ama a Escola Bíblica Dominical, é um professor, um aluno e deseja conhecer mais e mais, continue conosco estudando este tema que estamos neste trimestre, tratando sobre quem é Deus. Hoje estudaremos a lição de número 7. Estou acompanhado aqui de 2 professores, 2 obreiros, servos de Deus, Diácono Natan Teodoro de Vila Luzita, o comentarista da revista desse trimestre e também o pastor Evandir, da congregação do Jardim Mirante, para juntos estarem ministrando acerca deste tema, contribuindo para as nossas escolas bíblicas dominicais da Assembleia de Deus do Ministério de Santo André. A lição de número 7 trata sobre os atributos naturais de Deus, a parte 2. Já vimos na lição anterior sobre a espiritualidade de Deus, a imutabilidade de Deus, também a eternidade de Deus. E nesta lição agora, a parte 2, estudaremos sobre a onipresença, onipotência e onisciência de Deus, tendo por base a leitura bíblica ali no Salmo 139, dos versos 1 até o 8, que farei neste momento, que diz assim: Senhor, Tu me sondaste e me conheces, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. Para refletir, a mensagem da revista diz: podemos crer que temos segurança em um Deus infinito em todos os sentidos. Nesta lição, prosseguindo nos atributos naturais, que são atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, ele não compartilha com a sua criação, são atributos inerentes, são próprios somente dele, a exclusividade divina, a onipresença, a onipotência e a onisciência. E veremos, então, sobre essas características pertencentes ao nosso Deus, e isso nos nos aproxima e nos agiganta na fé, crer no Deus Todo-Poderoso. Existem implicações na nossa adoração, na nossa vida, na nossa relação com Deus, conhecendo mais sobre esses atributos, já começando aqui pelo pastor Evandir. Amém, graças a Deus. Gostaria também de dizer que é uma honra poder estar aqui mais uma vez, cooperando com o CAPED, com a presença dos irmãos também ao nosso lado aqui, participando com o Natan, pessoa que Deus deu a graça para escrever essa lição, parabenizando a ele e poder saber que podemos também ajudá-los, Pedindo aos professores que esforcem ao máximo para tirar proveito dessa lição, porque Deus sempre tem algo para nos ensinar. Como o Moedin disse, nós estamos estudando os atributos naturais, aqui já é a parte 2, Então, alguns aspectos já foram vistos na aula passada. Estaremos dando continuidade. Interessante que os atributos naturais de Deus,
eles são absolutos e incomunicáveis, né? Então, se eles são única e exclusivamente de Deus, eu posso me dizer que esses atributos eles vão me servir para desmascarar qualquer coisa ou qualquer objeto ou qualquer outro que seja Deus, né? Se alguma religião ou se alguma pessoa lhe apresenta algo que ele lhe chama de Deus, nós poderemos indagar, né? Isso que você adora como sendo Deus, ele é onipresente? Ele é onisciente? Ele é onipotente? Porque esses atributos são exclusivamente de Deus, né? Então, se um povo ou se uma etnia ela tem algo que ela adora e chama aquilo de Deus, nós poderemos usar esses atributos para desmascará-lo, né? Se ele não pode todas as coisas, então ele não pode ser um Deus, né? E é interessante também, eu anotei aqui 2 versículos que eu coloquei como introdução para esse trimestre, também para essa lição, que Jesus disse para a mulher samaritana: Deus é Espírito, né? E também Paulo dizendo aos Coríntios, ele diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, né? Então, nós que somos espirituais, temos a oportunidade de nos aprofundar mais nesse conhecimento de Deus, sabendo que Deus é Espírito e sabendo que nós podemos usar esses atributos aos quais Deus quis nos revelar, né? É claro que não podemos conhecer Deus em todo, mas em parte Ele nos revela. Tivemos uma lição que conhecemos um pouco mais sobre Deus através dos seus nomes. Entendemos que conhecer Deus pelos seus nomes é relacionar-se mais com Deus. E conhecer Deus através dos seus atributos também é ter mais contato, é passar mais tempo, é buscar mais na palavra de Deus, né? Esse primeiro ponto que nós temos aqui é a onipresença de Deus, né? Indica que Deus está presente em todos os lugares. Se Ele está presente em todos os lugares, Ele sabe o que acontece em todos os lugares, né? Então ninguém precisa dizê-lo, né? Ninguém precisa contar para Deus. Ele está presente. Se Ele está presente, Ele sabe o que está acontecendo. E vários textos poderia ser lido, inclusive o próprio Salmo 139, que é muito rico nessa questão de dizer que Deus está em todos os lugares, né? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face, né? Então não se pode fugir, não se pode se esconder. Ele está presente em todos os lugares. Se Ele está presente, Ele sabe tudo o que acontece. E eu achei interessante no versículo 11 e 12 da nossa leitura bíblica, né, possa ser que surge alguma dúvida, porque no versículo 11 diz assim: se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. E o versículo 12 diz: nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então, possa ser que tenha algum entendimento aqui desse versículo, que as trevas e as luzes são para Deus as mesmas coisas. Precisamos entender que esse texto, o salmista está se referindo aqui no sentido literal, né? No sentido literal. Então, lendo esse versículo na NTLH, o professor pode ter um entendimento melhor, né? Não vou ler aqui para não tomar muito tempo, mas eu até anotei aqui esses mesmos versículos 11 e 12. Eu aconselho que você faça a leitura ele em uma outra tradução, para que você entenda que aqui está falando de luz e escuridão em sentido literal. Pai do Senhor, meus irmãos que assistem essa aula, o Éden, o Evandir. Nessa lição nós vamos falar sobre essas 3 características de Deus que são muito apregoadas, né? São talvez uma das mais conhecidas, um dos mais conhecidos atributos de Deus. Ainda continuando na onipresença, né? Uma coisa interessante de nós salientarmos é o aspecto da criação. Se nós pararmos para pensar, o universo como ele existe hoje, ele é um espaço físico. Então você tem um espaço e você tem matéria dentro desse espaço. Se
se Deus é onipresente, quando falamos em onipresença, onipotência, onisciência, nós estamos falando em infinitudes de Deus. Quando nós falamos especificamente da onipresença, nós estamos falando da infinitude de Deus em relação ao espaço físico. Então, Deus, ele não está limitado a espaços físicos. Ele, como o rei Salomão diz, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, que Deus, nada desse mundo, Deus habitaria nesse mundo, ou seja, nem os céus e até o céu dos céus poderia conter a Deus, mas Ele está aqui no meio de nós. É interessante que nós também podemos puxar um pouco que foi ministrado na aula 5 em relação à imanência e à transcendência de Deus. Quando falamos que Deus é onipresente, nós estamos falando que Ele está em todos os lugares, que Ele está em todos os lugares. E por Ele estar em todos os lugares, Ele não é limitado a espaços físicos. Então, isso, voltando para o raciocínio anterior, isso nos remete à criação. Porque alguém que criou o universo, ele não pode estar limitado ao espaço físico, porque criou o espaço físico. Então, essa infinitude de Deus em relação ao espaço é o que nós chamamos de onipresença. Claro que nós não podemos confundir onipresença com tudo, né? Por exemplo, né, já puxando para o subtópico B, o que não é onipresença, nós vemos uma teoria que é chamada de panteísmo, que diz que tudo que existe tem a substância de Deus, ou seja, Deus está literalmente em todas as coisas da criação e tudo da criação tem a substância de Deus. Só que isso não é verdade. Isaías capítulo 42, versículo 8 vai dizer que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então Deus, ele está presente em todos os lugares, mas ele não está na criação, de forma que a sua substância esteja na criação. Então essa ideia do panteísmo é um erro teológico segundo a Bíblia, porque Deus está, mas ele não faz parte da criação, porque ele é algo muito superior à criação. Também não podemos entender que Deus ele está distante da criação, como os deístas afirmam, sendo que ele está agindo de forma indireta. Não, Deus está presente no meio de nós. Amém? E também Deus está plenamente em todos os lugares, né? Às vezes, isso é uma coisa interessante, nós explicarmos sobre a onipresença, que geralmente a gente entende a onipresença, muitas pessoas entendem que uma parte de Deus está em um lugar, ou Deus é dividido e cada parte dele está num lugar. Não, Deus ele está plenamente aonde ele desejar estar. Nós lemos em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que Deus ele é único, que ele não pode ser dividido. Ele é único. Então Deus não está dividido e por isso ele é onipresente. Não, ele está plenamente em todos os lugares. Exato, né? A palavra onipresente vem de oni, todo e presente. Então, todo presente, presente em todo lugar ao mesmo tempo. Ele não precisa se deslocar, ele não tem limite físico, não tem limite geográfico, não tem limite de esfera. Por exemplo, o celestial, ele está lá, de repente, lá num trono no céu e eu invoco, ele tem que descer correndo para vir, para nos responder. Não, ele está em todos os lugares. Não adianta fugir, como Jonas fugiu do chamado e achou que poderia se esconder. Deus estava o cercando no mar, na profundeza do mar, né? Deus estava ali trabalhando. Não se pode, por exemplo, achar que um servo de Deus está só. Vou lançá-los numa fornalha. E de repente tinha lá um ser os acompanhando. Deus estava lá, se fez presente como quarto homem. E ele se faz presente ao mesmo tempo em todos os lugares. No mundo, se temos mais de 7 bilhões de pessoas, ele está contemplando cada uma. Ele está vendo cada uma. Ele está presente diante de
cada uma dessas pessoas ao mesmo tempo. E também devemos desmistificar também a qualquer crença também de que Satanás está em muitos lugares, que Satanás pode ouvir tudo. Não, ele é um só e ele tem que se deslocar, ele é único. Lógico que ele tem muitos demônios que estão prestando o mesmo serviço que ele faz, e então está atuando em todo lugar. Mas ele não, ele precisa se deslocar. Então anjos não têm onipresença, somente a pessoa de Deus que tem a onipresença. E também, outra característica que enxergamos em Deus é a onisciência, né? Ciência, saber, conhecer, oni todo. Então, todo conhecer, todo saber, todo conhecimento, a plenitude da sabedoria, a plenitude de conhecer, tanto passado, presente, futuro, tanto o que é conhecido visivelmente, quanto o que está na profundeza, no mais oculto, ele conhece, né? Existem até classificações, pré-ciência, saber antes, né? Então, ele conhece todas as coisas. Então, nós também vamos meditar um pouquinho sobre a onisciência de Deus. É interessante, né? É o poder de Deus de poder conhecer todas as coisas, né? E o salmista, no versículo de número 6, ele diz que tal ciência, para mim, é maravilhosíssima. Então eu entendo que ele ficava lisonjeado com essa onisciência de Deus, com essa capacidade que Deus tem de saber todas as coisas, né? Isso lhe deixava maravilhado, lisonjeado, impressionado com o tamanho, conhecimento, com a capacidade da onisciência de Deus de conhecer todas as coisas, né? E nós podemos pensar que se Deus conhece todas as coisas, para um servo de Deus aqui, era algo que ele deixava lisonjeado. Mas possa ser que para alguns, se você disser, olha, Deus conhece todas as coisas, pode lhe causar um certo espanto, né? Porque saber que Deus conhece é algo que ele não gostaria que Deus não conhecesse. Mas a verdade é, Deus conhece todas as coisas, né? E eu li uma frase que achei bastante interessante, que diz assim: embora Deus sendo invisível para nós, nós não o somos para Ele, né? Então, eu posso não estar vendo Deus, embora eu saiba que Ele é onipresente, está em todos os lugares, mas eu posso não estar vendo. Mas uma coisa é certa, eu posso não estar vendo, mas Ele, com certeza, Ele está me vendo, né? Então, o Senhor Deus, Ele é onisciente, então Ele vê todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Então, se existe algo que você não gostaria que Deus não visse, Ele viu. Então, procure conversar com Ele, procure se acertar com Ele, dizer para Ele que foi uma falha, foi um erro, né? E certamente Ele vai estar pronto, disposto a perdoar, né? Ele viu Caim, Ele viu Acã, Ele viu Davi, Ele viu e Ele conhece todas as coisas, né? E para nós que somos servos de Deus, podemos pegar aqui no versículo de número 6, já que tal ciência para mim é maravilhosíssima, eu também quero me alegrar com a onisciência de Deus, pensando, por exemplo, o que está escrito no Salmo, em Isaías 65, versículo 24, né? Está escrito assim: e será que antes que clamem, eu lhe responderei? Estando eles ainda falando, eu o ouvirei, né? Então, antes que eu fale para Deus, Ele já conhece todas as coisas. Então, isso para nós, vamos ter isso como um conforto para as nossas vidas, né? Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. E quando se fala que Deus conhece todas as coisas, não somente as coisas que estão acontecendo no momento, mas também as que vão acontecer em tempos futuros, em tempos do fim. É verdade, irmão Evandir. A onisciência de Deus, ela se a gente for pegar, né, a conceito, ela é a infinitude de Deus em relação ao conhecimento. Então, Deus sabe de todas as coisas, né? E Deus, Ele não sabe porque Ele aprendeu. Deus, Ele não sabe porque Ele se esforçou. Como nós, se quisermos aprender alguma coisa, a gente tem que ir lá fazer um curso, conversar com alguma pessoa que sabe mais do que a gente, que tem mais experiência do que nós. Deus não. Deus, Ele sabe de tudo
antes de tudo existir e ele sabe pela sua própria grandeza interior. Ele não aprendeu nada, ele já sabe, né? E isso gera, que é o segundo tópico, um aspecto muito importante em relação ao nosso relacionamento com Deus, que é a sabedoria de Deus. Ou seja, Deus ele sabe de todas as coisas, ele sabe de tudo que aconteceu, de tudo que está acontecendo e de tudo que acontecerá. Nada escapa do conhecimento de Deus. Como o pastor Eden estava falando da presciência de Deus, Deus sabe de todas as coisas que vão acontecer, né? A própria leitura bíblica, no Salmo 139, versículo 4, vai dizer que, não havendo ainda uma palavra na minha língua, o Senhor já sabe. E essa sabedoria de Deus é interessante porque nós podemos crer que Deus sempre toma as melhores decisões. Deus sempre toma as decisões corretas. Por quê? Porque Ele tem na sua mão todo o conhecimento. Então, as decisões dele são baseadas no pleno conhecimento da verdade. E a verdade mais pura ali. A verdade não é aquela verdade disfarçada, não é aquele engano que muitas vezes nós, seres humanos, caímos. Não, Deus sabe a verdade. Por exemplo, uma analogia que nós podemos usar somos nós mesmos. Como quando nós vamos tomar alguma decisão, principalmente quando são aquelas decisões grandes, por exemplo, eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de casa, vou mudar de cidade, nós levamos em conta várias variáveis, uma série de variáveis, condições. Então, por exemplo, pegando o exemplo aqui de mudar de cidade, quem tem filho, mas será que meu filho vai se adaptar? Será que a gente vai se adaptar na nova rua, na nova casa, na nova rotina? E a chance dessas nossas decisões darem errado é muito grande, porque a gente não sabe de todas as coisas. A gente não sabe o que a gente vai encontrar na nova cidade. Nós não vamos saber o que vamos encontrar, o que nossos filhos vão achar daquela nova realidade. Agora, Deus não. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então, tudo que Ele faz é tomando conhecimento de tudo, todo o conhecimento que Ele já tem nas suas mãos. Então, toda decisão de Deus é a melhor possível. Isaías, capítulo 55, do versículo 8 a 10, o profeta vai nos dizer que os caminhos e pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. Ou seja, a decisão de Deus, e se nós deixarmos e tomarmos as nossas decisões baseadas na palavra de Deus, a chance de dar certo, a chance de nós sermos abençoados por Deus é muito grande. Por quê? Porque os caminhos e pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. E a onisciência de Deus, ela tem algumas consequências, tanto no nosso relacionamento com Ele, quanto no nosso relacionamento como igreja. Como o nosso irmão Evandir já mencionou, Deus sabe do nosso passado. Então, tudo que a gente fez, Ele já sabe. Então, a única maneira... Então, todos os nossos pecados, Deus sabe, Deus viu. Deus não só viu, mas Ele estava lá também, né? Como nós falamos da onipresença. Então, a única forma de apagar esses pecados é através da confissão e do arrependimento dos pecados. Deus sabe do presente, então Ele sabe do passado e Ele sabe do presente. Deus, Ele sabe das intenções e dos propósitos dos corações de cada um. Por quê, irmãos? Muitas vezes muitas pessoas fazem muitas coisas boas, mas com intenções ruins, com intenções perversas. E Deus sabe disso, Deus sabe da intenção do coração. Tanto é que lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, quando o profeta Samuel vai lá ungir Davi como rei, Samuel, ele se deixa levar pela aparência dos irmãos mais velhos de Davi.
eram irmãos mais fortes, mais velhos, enfim. Mas Deus ele fala algo muito importante para Samuel, que ele diz: Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E aqui, pastor Ed, deixa eu fazer um pequeno parêntese, porque a gente, muitas vezes esse versículo é mal interpretado, porque o pessoal acha, Deus só se importa com o coração. Não, não é que Deus só se importa com o coração. Deus vê o coração. Nesse texto, o sentido é que Deus vê além do que o homem vê. Não é que ele só se importa com o coração. Deus, ele se importa com tudo, porque ele te salvou por inteiro, então ele se importa com o seu corpo por inteiro. Só que nesse sentido, Deus está vendo lá dentro os propósitos, as intenções do nosso coração. E também Deus conhece o futuro. Então, Deus conhece o passado, sabe tudo que nós fizemos. Deus conhece o presente, sabe o que estamos fazendo e sabe as intenções dos nossos corações. Nós até conversávamos aqui sobre isso, né? Que as pessoas falam, né? Só Deus pode me julgar. E aí a gente pergunta, mas isso te conforta ou te condena? Não é verdade? Por quê? Porque Deus está vendo tudo. Deus está presente e sabe de tudo. E Deus sabe sobre o nosso futuro. Isso nos coloca numa posição de humildade diante de Deus. Salmo 103, versículo 14, vai dizer que Deus conhece a nossa estrutura. Então Ele sabe até onde a gente vai. Nós, muitas vezes, nos colocamos numa posição de super-homens, né? De super-crentes, mas Deus ele sabe qual que é o nosso limite. Um exemplo que o professor pode dar para a sua classe é o exemplo de Pedro. Mateus, capítulo 23, versículo 33 ao 35, o apóstolo Pedro, Jesus ele diz que ele vai morrer, que ele vai ser crucificado, e o apóstolo Pedro vai dizer, nunca, nem que eu tenha que morrer junto com você. Então o apóstolo Pedro ele estava falando do futuro, ele estava exagerando a sua própria força. E no mesmo capítulo, no capítulo 26, na mesma noite, não passou nem um dia, na mesma noite, no versículo 69 ao 75, Pedro nega Jesus 3 vezes. Então aquele que jurou que ia morrer com Jesus se preciso for, negou a Jesus. Por quê? Porque Jesus sabia da estrutura de Pedro naquele momento. Nós sabemos aí pela história, né? Pela tradição que Pedro morreu por causa do Evangelho. Mas naquele momento Deus sabia da estrutura de Pedro, porque Deus sabe o futuro também. Muito interessante avaliar, analisar essa característica de Deus, que é algo tremendo, tanto positivo, né? Conforto, Deus sabe de tudo, sabe da minha luta, sabe da minha situação, né? Como também preocupante, Deus sabe, não tem como esconder o pecado, não tem como esconder o que foi feito. Como também o cristão não pode se esconder atrás de desculpas, Deus sabe. Não dá para servir a Deus, não dá para assumir um compromisso, não dá para estar presente, não dá para cultuar, não dá para congregar, não dá para... não tenho força para tal situação. Deus sabe todas as coisas, então Deus conhece, então Ele sabe quando o crente está dando desculpas, quando o crente está por detrás de pretextos que as pessoas podem compreender e achar que está tudo bem, né? A liderança pode acreditar que está tudo bem, mas Deus conhece, Deus sabe. Inclusive, Romanos 8, 27 diz que o Espírito Santo ele examina os corações. Então, examinar, esquadrinhar, é uma sonda que vai lá dentro para fazer um exame, um diagnóstico e traz um resultado de qual a situação lá dentro. Para isso serve um laudo de um exame. O Espírito Santo é aquele que está lá dentro e sabe que é só um pretexto, que é só uma desculpa. Ele conhece todas as coisas. Que Deus ele espera um coração contrito. Diz lá no Salmo 51, 17, que um coração contrito ele não despreza. Então, alguém vem falando ou apresentando um culto e um louvor, mas Deus sabe lá dentro se tem algo contrito de verdade. Ele conhece. Ele sabe. Outro versículo interessante, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos,
os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então ele vê tudo, ele ouve tudo, ele ouve a oração, vê a prática, está a favor do justo, está contra o ímpio, contra o maldoso, contra o maligno. Então, isso vai trazendo para a gente conforto. A nação de Israel, por exemplo, nem ainda existia como nação, estava como promessa para Abraão. E aí vem uma presciência de Deus em atividade, dizendo, olha, serão um grande povo e serão subjugados, serão oprimidos por outro povo, por um povo estrangeiro, por outra nação. E que foi o que aconteceu. Eles, por séculos, foram oprimidos lá no Egito. E aí, até José tinha confiança nessa promessa. Olha, quando Deus nos visitar e tirar daqui, levem os meus ossos. Então, ele tinha certeza dessa promessa, certeza que Deus faria, Deus visitaria, Deus levaria eles de lá, né? Porque ele sabia que Deus falou antes. Então, essa presciência foi uma motivação de fé para José. Olha, Deus vai vir, vai nos levar, eu quero ir embora daqui também. Se eu tiver morrido, leve até meus ossos, mas Deus vai visitar, Ele vai visitar, porque Deus que sabe de tudo já falou antes, né? Então, é confortante saber tudo que Deus já falou, tudo que Deus já disse. Ele disse para nós estarmos preparados, teríamos aflições, para nós confiarmos nele que venceríamos este mundo. Então ele está dizendo antes, ele está dizendo que vai ter um arrebatamento. Eu devo confiar naquilo que ele já disse, que ele já mostrou que vai ser no futuro, né? Então isso é maravilhoso e para nós que estamos servindo a Deus é confortante, né? Sim. A sabedoria dele, o conhecimento dele, que ele vê tudo, né? O próprio Mateus 5:28 fala de um sentimento, de uma cobiça, que Jesus ele está já falando, olha, ele está comparando a lei e a prática, mas agora, no novo momento, agora que veio a graça, é uma graça que não é para pecar. Você pensou, cobiçou, já está pecando, já tem que ser tratado diante de Deus, né? Como o pastor Vandir citou, olha, trate, confesse, se limpe diante de Deus. E aí a gente pode partir já para a onipotência. Esse é um atributo que é maravilhoso, né? Só em lembrar do Salmo 91, estar na sombra do onipotente, já é conforto, né? Então, o Vandir, onipotência de Deus, é muito bom. Interessante que esse poder, onipotência, o nosso texto-chave diz, porque para Deus nada é impossível, né? Nada é impossível para Deus. E esse poder que Deus tem, ele não é adquirido, né? E nem depende de nenhum reconhecimento de autoridade, como acontece com os poderes aqui na Terra, né? Uma vez, uma pessoa aqui na Terra pode ter um poder inerente a uma função. Ele recebe aquele poder enquanto ele está naquele cargo. Terminou aquele período, ele é sendo destituído daquele cargo, daquela função, ele perde aquele poder. Isso não acontece com Deus. Deus, ele é todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. E é interessante também que nessa lição nós poderemos pegar todas as características, como nós dissemos no início, que elas vão servir para desmascarar falsos deuses. Nós podemos ver pelos textos bíblicos, é claro que nosso tempo não permite, mas ver que Jesus é onisciente, Jesus é onipotente, Jesus é onipresente. O Espírito Santo também, nós podemos, textos bíblicos que nós vamos ver, esses mesmos atributos sendo aplicados ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Espírito Santo, né? O Moeden colocou aqui essa questão de que Deus conhecer todas as coisas e a sua capacidade de nos reconciliar com Deus. Então eu vejo aqui, quando a Bíblia diz para Paulo dizendo aos Romanos, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, uma justificação que Cristo fez conosco, que vai muito além de perdão de pecados de obras e de palavras, né? Os julgamentos aqui terrenos, nos júris populares que as pessoas são levados por alguma coisa que ela diz ou por uma obra que ela fez. Entretanto, essa justificação de Cristo por nós, ele faz uso da sua onisciência, da sua onipresença e conhecendo os nossos pensamentos, porque isso é escrito na palavra, né? E o Senhor conhece os pensamentos dos homens, e também a Bíblia diz que em Romanos 2,16 que um dia Deus julgará os segredos dos homens, ou Paulo falando aos Coríntios, que diz que tornar-se-ão manifestos os segredos do coração. Então percebe que Deus, ele não só perdoa os nossos pecados por obras e por palavras, mas também os que nós, muitas das vezes, por pensamentos, né? Que nem chegaram à boca, mas quando nós pedimos perdão, ele já nos perdoa.
Então, diante desse último ponto aqui, que vai falar da onipotência de Deus, eu me maravilhava quando estava estudando e fiz questão de ler alguns textos bíblicos, onde vai falar que Salmo 62, para mim, quando fala de poder de Deus, ele é tipo um texto áureo, né? Deus falou uma vez, duas vezes, ouvi isto, que o poder pertence a Deus, né? Então vamos ouvir essa palavra duas vezes, entender que esse poder pertence a Deus, porque é um poder que não pode ser igualado a nenhum outro no mundo. Isso está lá no Salmo 89, versículo 6. É um poder que não pode ser limitado. Isso está lá em Daniel 4, 35. É um poder sobre todas as doenças, está nos evangelhos. É um poder sobre a morte. É um poder sobre a natureza. Poder sobre a criação. Então o nosso texto-chave diz que porque para Deus nada é impossível. Então, sabendo que nosso Deus, ele é tão poderoso e ele pode todas as coisas, é algo que nos conforta também, né? Tanto a sua onisciência como a sua onipresença, saber que se estamos num lugar, está tão difícil para nós estar ali, não estamos sozinhos. Ele é onipresente. Ou se estamos passando por uma tribulação em que nós achamos que vai ser o fim, vai acabar tudo, vai perder tudo, a pandemia vai morrer todo mundo. Não, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele sabe o que está acontecendo. Ou se estamos numa situação em que ninguém pode resolver, é impossível que traga de volta a vida, é impossível que cure, é impossível que aconteça, ele pode todas as coisas. Então são atributos que nós estamos estudando que nos traz conforto, né? Saber, por exemplo, que Satanás não tem nenhum desses três atributos. Ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares. Isso está bem claro no livro de Jó, lá no capítulo 1. De onde vem Satanás? Ele vinha de um lugar, ele não estava presente em todos os lugares. Então ele não é onipresente, ele não é onisciente. Ele diz para Deus, olha, se tocar nisso, ele blasfema de ti. Ele não é onisciente, ele não sabia o que ia acontecer. Ele julgou, ele jogou, né? Ele tentou e se deu mal. Com Jó ele se deu mal, né? Então queira Deus que conosco também ele se dê mal, ele se engane a nosso respeito, né? Que nós possamos ter esse mesmo firme propósito que Jó teve. Então ele, ali diante de Jó, de Deus, acusando Jó, ele mostrou que ele não é onipresente, não estava em todos os lugares, ele não é onisciente, ele julgou e errou, e ele não é onipotente. O poder dele sobre Jó foi limitado por Deus. Eu posso fazer isso. Até aqui você vai. Daqui para lá você não vai. O teu poder sobre Jó está limitado. Então, o nosso Deus, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. E só concluindo aqui nos limites da onipotência, achei bastante interessante que está aqui na nossa lição, que diz que Deus também não pode ferir a sua natureza. Por isso, sua palavra diz, é impossível que Deus minta. Então, é um Deus onipotente? Sim. O texto-chave não diz que para Deus nada é impossível? Sim. Mas a mesma Bíblia vai dizer, é impossível que Deus minta. Isso por quê? São atitudes ou são ações que vão estar em desacordo com os outros atributos que ele possui. Vão estar em desacordo com o seu ser, com a sua santidade, com a sua pessoa. Então, nesse sentido, nós podemos, parece meio paradoxal, limites de onipotência, né? Mas vai estar escrito aqui muito bem explicado, né? Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, ele colocou alguns versículos, né? Então, no Salmo 115, versículo 3, é um versículo que nos traz luz para esse limite da onipotência, que diz assim, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo que lhe agrada, né? Então, para Deus nada é impossível? Não é impossível, mas ele faz tudo que lhe agrada, ou tudo que lhe apraz, ou tudo que está em acordo com a sua santidade, em acordo com a sua palavra, em acordo com o seu desejo. Exatamente, pastor Evandir. Isso a gente pode denominar como autolimitação divina, né? Sim. Por quê? Talvez alguns críticos digam, mas isso é um defeito. Deus não pode fazer todas as coisas, né? Não, na verdade é uma qualidade de Deus. Por quê?
se nós analisarmos os deuses mitológicos, os deuses pagãos, se a gente for fazer um estudo sobre essas mitologias, obviamente que esses deuses não existem, são mitos, mas a gente vai perceber que esses deuses são seres humanos com poderes. Por quê? Veja bem a história dos deuses gregos. Um é irmão do outro, o irmão tenta matar o deus irmão, e um trai o outro deus, e o deus vem na terra, e enfim, são seres humanos com poder, e isso é um perigo total, porque é um deus, no caso das mitologias, dos deuses pagãos, são deuses que pode fazer o que quiser o ser humano, e o ser humano está completamente inseguro diante desses deuses da mitologia. O Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, não. Deus é santo. Nós vamos estudar nas próximas 2 aulas sobre os atributos morais de Deus. Nós vamos ver que Deus é santo. Isaías 57:15. Se ele é santo, ele não pode pecar. Por quê? Porque a sua própria moralidade limita a sua onipotência de pecar. Ou seja, Deus não peca. Por quê? Porque ele é santo. Então, essa característica de Deus impõe um limite para essa onipotência. Percebe? Por isso, nós podemos confiar em Deus. Outro atributo moral dele é que ele é fiel. Nós podemos confiar plenamente nas suas promessas, porque ele é fiel. Ele cumpre as suas promessas, e por ser totalmente fiel, e ele não fere a sua natureza, ele não entra em desacordo com a sua própria natureza, então nós podemos confiar plenamente que Deus é fiel. Então, essa autolimitação de Deus é um defeito? Não, é uma qualidade, porque coloca Deus numa situação de ultra confiabilidade. Coloca Deus numa condição de que nós podemos confiar nele plenamente, sem sombra nenhuma de dúvida, porque ele é fiel, e ele é fiel à sua própria natureza, ele é fiel às suas próprias características, certo? Em relação à onipotência, nada no mundo chega nem perto do poder de Deus. Por isso que ele não pode ser impedido por ninguém, ele não pode ser contrariado por ninguém, e ele impõe limites a todos. Nosso pastor Evandir citou muito bem o caso de Jó. Vai até esse ponto, Satanás, na vida de Jó. Vai até mais um pouco. Então, Deus ele impõe limites à ação de Satanás quando ele assim deseja. Muitas vezes, já puxando um pouco para as consequências já, né, da onipotência, muitas pessoas influenciadas por filmes, né, por algumas teorias, imagina-se uma batalha espiritual, onde Deus está lutando com o diabo, e o diabo ataca, Deus se defende, e Deus ataca, o diabo se defende. Irmãos, isso não existe. Isso não existe. Se nós olharmos lá o livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 7 ao 10, que ficou conhecido como a batalha escatológica. Mas, irmão, se você ler esse texto, você vai perceber que não vai ter batalha. Você vai perceber que vai ter um massacre total de Deus. Veja o versículo 9, a batalha, nessa guerra, ela é vencida numa frase que diz, porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Pronto. Então Satanás reuniu um exército gigante, mas simplesmente Deus mandou fogo do céu, acabou tudo num piscar de olhos. Por quê? Porque Satanás, ele não tem poder nenhum diante de Deus. E nisso também a gente pode estar seguro. A mão de Deus é o lugar mais seguro de todo o universo, de toda a existência. Satanás não tem poder sobre a nossa vida quando estamos em Deus. Por quê? Porque ele não tem poder perto do Deus que nós servimos. Amém, irmãos? Então nós podemos confiar plenamente em Deus, que nada pode impedir os planos e propósitos de Deus, que é todo-poderoso.
maravilhoso conhecer um Deus Todo-Poderoso, né? Ele aparece lá para Abraão, Gênesis 17:1. Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Todo-Poderoso, o El Shaddai, o que aparece, aquele que podemos descansar debaixo da sua sombra, debaixo das suas asas. E onipotência, todo poder, ele pode fazer tudo o que ele quiser dentro das suas características, né? Como bem citado pelo professor Natan, não pode pecar, não quer pecar. Não pode conduzir o homem ao pecado porque ele não quer que o homem peque, né? Ele não pode mentir porque ele não quer mentir, a essência dele é a verdade, né? Não pode contradizer sua natureza porque ele não vai se aniquilar, se contradizer a si mesmo, né? Então, coisas que ele não faz porque ele não quer para manter, para continuar sendo quem ele é, como ele é. E ele vai derrotar todo o mal, ele irá vencer todo o mal, ele não está lutando, né, tentando resistir ao mal, não, no momento pré-determinado ele vai aniquilar toda malignidade, maldade neste mundo. Então nós devemos sempre descansar e confiar neste poder que alguns exemplos dele agir poderosamente. Jesus, ele vai e traz Lázaro de volta à vida depois de 4 dias, ele acalma a tempestade, então mostra o poder sobre a natureza, né? Até no mecanismo do universo, Josué ora e o sol para, e ali ele para tudo para que o seu povo vença uma guerra. Em outro momento também, ele responde uma oração do rei Ezequias, e ele acrescenta 15 anos de vida para Ezequias. Ezequias então pede um sinal de confirmação daquilo que aconteceria. Aí Deus então diz: olha, então esse sol aí, esse relógio aí que mostra por sombra o horário, então nós vamos fazer ele retroceder aí alguns graus como um sinal. Então ele dá um retroceder, volta todo o mecanismo celestial, volta um pouco, volta o tempo para mostrar, para confirmar que ele está trabalhando no tempo de alguém, acrescentando um tempo de vida. Então ele está lhe mostrando que ele tem o controle de tudo, onipotência, ele pode tudo, ele tem todo o domínio, controle total sobre todas as coisas. E isso também é muito reconfortante para nós, saber que Deus está no controle de tudo, né? A gente é provado, mas ele está no controle. A gente está clamando, ele está no controle de tudo. Então isso é muito bom, esses 3 atributos de Deus: onipotência, onipresença, onisciência. Para nós é motivo de engrandecer a Deus, de adorar a Deus, de glorificar muito mais, de servir com muito mais amor e intensidade ao nosso Deus. E já podemos partir para as considerações finais, já com cada um dos nossos irmãos. Evandir. Sim, se ele não fosse todo-poderoso, aí sim nós deveríamos ficar preocupados, né? Mas graças a Deus, na sua palavra diz que ele controla as águas do mar, limita até onde elas podem ir, limita o poder de Satanás sobre as nossas vidas, né? O Salmo é bem claro quando diz: se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga, o inimigo teria nos engolido vivo. Então, esse Deus Todo-Poderoso, ele tem limitado esse poder do inimigo contra as nossas vidas, e ele está no controle de todas as coisas, e não precisamos nos ficar desesperados e preocupados. Deus, ele controla tudo. Queria deixar aqui como conclusão um pensamento, um texto bíblico a princípio, né? Daniel capítulo 11, versículo 32, que diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas, né? Então, o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Então, convidamos você, professor, para que estamos aqui na metade do trimestre, né? Aula de número 7, faça uma entrevista com seus alunos, veja como é que eles estão se saindo, sentindo esse conhecimento de Deus. Isso porque eu, lendo o texto bíblico aqui de Atos dos Apóstolos, nós encontramos o apóstolo Paulo entrando, por exemplo, na cidade de Atenas, né? Atenas, lá um centro cultural da antiguidade, né? Um lugar onde as pessoas se esforçavam tanto por conhecer tantas filosofias, do berço, né? do conhecimento filosófico ali em Atenas, na Grécia. E o que acontece? Nesse lugar, Paulo encontra um altar ao Deus desconhecido, né? Um lugar onde as pessoas tinham tanto conhecimento, foi lá onde ele encontrou um altar ao Deus desconhecido. E
Então, o que a gente entende com isso? Que o homem, na sua capacidade intelectual, ele não consegue alcançar esse conhecimento de Deus, né? Então, é um momento de nós refletirmos e indagarmos, né? Deus não mudou, Ele continua estando presente, continua querendo se revelar, porém, o homem, na sua carnal compreensão, ele não tem o conhecimento de Deus. Então, o apóstolo Paulo, o que ele faz? Ele aproveita aquele momento para explicar para eles sobre Deus. Então, será que nós temos crentes dentro das igrejas atenienses, né? Adoram um Deus desconhecido, são adoradores de um Deus desconhecido, ou eles têm conhecimento pleno do Deus que eles adoram, eles conhecem Deus, eles conhecem a sua palavra, né? Se nós conhecemos esse Deus, eu digo para mim mesmo e digo para todos nós, se você conhece esse Deus, não se cale, faça como Paulo. Se você vai encontrar pessoas que não conhecem, fale desse Deus para essa pessoa. Faça com que esse Deus que você conhece também seja conhecido daqueles que desconhecem. Os atenienses não conheciam. Paulo, então, fez com que eles conhecessem, com que esse Deus fosse conhecido, né? Então, uma maneira de nós conhecermos a Deus é através de sua palavra, né? Então, Deus, através de suas palavras, se revela os seus atributos, os seus nomes. E a única maneira de nós conhecermos a palavra de Deus é lendo, é estudando, é participando da escola bíblica dominical, né? Então nós podemos dizer que a fé é a única fonte de conhecimento de Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima creia que Ele existe. Então, se você quer conhecer Deus, você precisa crer que Deus existe. Se você quer conhecer Deus, você precisa se aprofundar. Aonde está sendo revelado Deus? Deus está sendo revelado na palavra de Deus. Então nós precisamos ler, estudar, meditar, aprofundar o nosso conhecimento na palavra para que nós possamos conhecer melhor a pessoa de Deus. Amém. Podemos concluir que temos que descansar nesse Deus, né? Se estamos em Cristo, se estamos nas mãos de Deus, aceitamos a Jesus, fomos justificados, fomos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Então nós temos que descansar nas mãos de um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Tudo isso serve para nos acalmar o coração e pensar que não há problema maior que Deus, não há dificuldade maior que Deus, e nada que Deus não esteja cuidando nas nossas vidas. Graças a Deus, queridos, por tudo que meditamos e estudamos até aqui. Agradecemos a cooperação dos irmãos, Deus continue abençoando. Podemos descansar em Deus e adorar a Ele intensamente. Seja o que passarmos, Ele está conosco, o onipresente. Seja o que precisarmos, podemos confiar e falar com Ele, o onipotente, que tem poder para agir, para operar, para fazer maravilhas, fazer milagres. E podemos também chegar diante dele com sinceridade, Ele sabe todas as coisas. E podemos também solicitar a Ele toda a direção, todo momento em nossa vida, porque Ele é o que sabe de todas as coisas. Então devemos depender da direção dEle e nosso futuro estar nas mãos dEle. Então é maravilhoso conhecer o onipotente, onipresente, onisciente, que vemos a prosseguir conhecendo mais e mais deste maravilhoso Deus. Que você continue conosco estudando cada lição e que estaremos na lição de número 8, a próxima, estudando sobre os atributos morais. Que Deus continue te abençoando, que a graça do Senhor Jesus seja grandemente poderosa sobre a sua vida.